Oi pessoas, esse é mais um vídeo do blog Mãe de Estrela e hoje eu vou fazer o relato do parto. A Manu, ela, durante toda a gestação, ela estava transversa. Então, ao invés dela estar em posição podálica, que seria sentadinha, a cabeça para cima, né? Ou cefálica, com a cabeça para baixo, ela estava transversa. A maior parte da gestação ela passou assim, deitadinha. Depois ela conseguiu virar, ficou em posição cefálica, mas transversa. Então, o bumbum dela estava aqui, a barriga aqui embaixo, e ela ficou assim durante boa parte da gestação. A partir da 20ª semana de gestação, eu comecei a sentir dores no quadril, dores muito fortes, que me incomodavam no início. Quando chegou por volta da 27ª semana, 28ª, na 30ª semana foi o ápice da dor. A dor passou a me incomodar muito. Eu comecei a ter dificuldade para andar, para ficar em pé e tal. E com 32 semanas de gestação eu entrei de licença médica por causa dessas dores, para poder ficar de repouso, porque deitada aliviava as dores, ficar mais sentada, porque como professora eu ficava muito tempo em pé. Para dar aula você tem que ficar em pé, não adianta, não tem como você dar aula sentado. Então eu entrei de licença e tal. Com 32 semanas de gestação eu já não tinha uma barriga redondinha. Minha barriga já dava para ver claramente como que ela estava. Você já viu o bumbum dela aqui e a cabecinha aqui embaixo, assim. Então era uma barriga muito transversa, muito na diagonal, assim. E aí, com 33 semanas, eu comecei a ficar preocupada com o fato dela não virar. Desde um primeiro momento em que a gente descobriu que ela estava transversa, a gente soube que nesses casos era indicação para cesárea. Se ela não virasse, teria que passar por uma cesariana. Mas tinha a possibilidade dela virar até a 36ª, 37ª semana de gestação. E aí, com 33 semanas de gestação, eu comecei a pensar nas alternativas. O que eu poderia fazer para ela poder virar? E aí eu descobri que existia a versão cefálica externa e que alguns poucos obstetras fazem esse procedimento, que é totalmente acompanhado. A partir da 37ª semana, se o bebê não virou, você pode fazer esse procedimento com ultrassom, vão ver a posição do bebê, vão acompanhar os batimentos cardíacos dele, tudo, e vão tentar virá-lo para que ele fique na posição cefálica. E aí ia ter aqui na cidade um encontro do ISHTA, que é um instituto de apoio à gestante e tal, que tem em Belo Horizonte, tem aqui em Divinópolis. E aí eu decidi ir nessa reunião para poder ver se eles tinham indicação de um obstetra que fizesse a versão cefálica. E aí, no momento em que eu estava falando nessa reunião, o porquê que eu tinha ido lá, eu já tinha ido em outras reuniões durante a gestação, mas naquele dia, né, na roda de conversa, na hora que eu fui falar que eu queria indicação de um obstetra para fazer a versão cefálica, a minha bolsa estourou. E aí, quando a minha bolsa estourou, veio a decisão de para onde que a gente iria. Até então, eu não tinha feito plano de parto, eu não tinha decidido aonde eu teria a Manu. O pensamento era, eu ia para BH visitar a minha família, a minha irmã, que foi a minha doula, que seria a minha doula desde o início e tal. E aí a gente ia conversar, montar o plano de parto e decidir onde eu teria a Manu. Inicialmente, o Sofia Feldman era a escolha, sempre foi a escolha. Mas eu também queria ver a possibilidade de ter o bebê aqui em Divinópolis. Só que o que acontece? Aqui em Divinópolis a gente não tem a política do parto humanizado, a gente não tem uma maternidade na cidade, e na minha última consulta,
eu tinha ouvido relatos muito terríveis das coisas que acontecem no hospital daqui e fiquei com bastante medo de ir para o hospital daqui. Com 30 semanas de gestação eu tinha ido nesse hospital por causa das dores no quadril que eu estava sentindo e eu tive um atendimento péssimo. Eu não fui ouvida, as minhas dores foram ignoradas e a médica ainda disse que eu tinha que me acostumar com as dores porque eu teria 10 semanas de gestação pela frente para sentir dor. Então, diante disso tudo, de uma bolsa que estoura com 34 semanas de gestação, com um bebê transverso, marido, tomamos a decisão de ir para o Sofia Feld. Minha bolsa estourou por volta de 4h40 da tarde. A gente passou em casa, enquanto eu tomava banho, ele organizou as malas, a bolsa da Manu, a minha, a dele. E imediatamente a gente foi para o Sofia. Quando a bolsa estourou, eu não estava sentindo contrações. Na hora que eu saí de casa, eu senti a primeira contração. Quando a gente estava na metade do caminho, as contrações já tinham se intensificado e eu resolvi contar as contrações. Eu estava com 4 contrações no período de 10 minutos. A gente conseguiu chegar no Sofia por volta das 7 horas da noite. Quando eu cheguei no Sofia, as contrações já não paravam. Era uma seguida da outra, não tinha mais o tempo para respirar. Logo a gente foi atendido, o atendimento foi muito rápido. A minha irmã, que foi a minha doula, já estava lá, chegou, assim que a gente chegou, ela chegou também e ficou comigo todo o tempo. Eu fui para consulta com a ginecologista do plantão e ela foi escutar os batimentos cardíacos do bebê, da Manu, e não tinha batimentos mais. Eu fui encaminhada para fazer um ultrassom, fizeram um ultrassom com doble e não tinha batimentos cardíacos. Isso foi por volta de 7h30 da noite. Então, por volta de 7h30 da noite, eu já sabia que a minha bebê não estava viva. E as dores e as contrações só aumentavam, cada vez mais. E eu pedi anestesia, esse é o procedimento mesmo, nesse caso, no caso que o bebê está sem vida, eles dão a anestesia. Aí eu tomei a raquidiana e a peridural, tomei as duas. Foi realmente tudo muito rápido. E depois da anestesia eu fui para o quarto. Estava a minha irmã e o meu marido comigo todo o tempo, né? Minha irmã como minha doula e o meu marido como meu acompanhante. Eles não ficaram afastados de mim em nenhum momento. Nada do que foi feito sem o meu consentimento. Tudo o que eles fizeram, eles me informavam o que estava fazendo. Eles foram extremamente cuidadosos e gentis. E eu fiquei no quarto com eles, só que como eu estava com anestesia, eu não conseguia sentir as contrações, mas elas estavam acontecendo, a gente conseguia ver a Manu virando. E aí, ela que estava em posição cefálica transversa, acabou virando, e aí quando ela nasceu em posição podálica. Eu estava com a minha irmã, com meu marido, conversando, fui me ajeitar na cama, quando senti o pezinho dela saindo. Minha irmã chamou a enfermeira obstetra e foi ela que fez o parto da Manu. Eu fiquei na posição que eu queria, do jeito que eu queria. E aí a gente tentou, primeiro saiu o pezinho da Manu, depois saiu o cordão, o que indica um caso de prolapso do cordão, né? O cordão, na hora que ela foi virar para nascer, o cordão prendeu e ela ficou sem oxigenação e isso levou ela a óbito,
que o motivo do óbito dela foi esse. Ela ficou sem oxigenação. Tem um nome certinho para isso, que eu não lembro agora. Mas enfim, e aí ela nasceu, como ela estava nessa posição, eles precisavam fazer algumas manobras para poder tirar ela. Nesse processo, a perninha dela quebrou, o braço também. Mas eu não tive laceração, mesmo anestesiada, eu consegui sentir ela descendo. Eu segurava a barriga para ver o momento da contração, para poder empurrar. E às 23h34 ela nasceu. E depois que ela nasceu, ela foi pro meu colo. E eu pude ficar com ela o tempo que eu quis. Minha mãe chegou depois e também pôde vê-la, ficar com ela, pegá-la no colo. Meu marido cortou o cordão umbilical. Minha irmã pegou ela. A gente conseguiu fazer umas fotos. Depois, quando eu achei que já estava na hora de me despedir, eu entreguei ela pro enfermeiro no quarto mesmo. Ele pesou, mediu e fez os procedimentos que ele deveria fazer. Escolhemos uma roupinha, colocamos, o enfermeiro colocou nela. Eles perguntaram se eu queria pegá-la no colo novamente. Eu optei por não. Eles levaram ela. Depois disso, eu fui pro quarto, não um quarto coletivo com outras mães que tinham bebês, mas um quarto que é reservado para mães que perdem os seus bebês ou estão esperando a chegada deles. E eu fiquei no hospital 1 dia e meio, eu cheguei no sábado e saí na segunda de manhã. Durante todo o tempo que eu fiquei lá, eu fui extremamente bem tratada, foram muito delicados com a gente, comigo, com a minha irmã que ficou comigo, com o meu marido. Eles contribuíram, ajudaram em toda a orientação para a gente conseguir a documentação, para liberar o corpo para o enterro na segunda-feira. E hoje eu tenho certeza que foi a melhor escolha possível. Se eu tivesse ficado aqui, certamente eu não teria esse tratamento. Aqui os protocolos são outros, possivelmente eu teria passado por uma cesárea de emergência e eu não teria tido a oportunidade de ficar com ela. Algumas pessoas podem perguntar, falar que se eu tivesse ido para o hospital daqui, eu não teria demorado 2 horas para ser atendida, que talvez por isso a Manu estivesse viva. Eu realmente não acredito nisso. Eu acredito que o que aconteceu foi uma fatalidade, mas nada que a gente pudesse fazer alteraria isso. Eu sei que as pessoas elas ficam tentando encontrar uma justificativa, um culpado, um responsável quando essas coisas acontecem. Eu também tentei encontrar um culpado, um responsável, mas não tem. A gente sempre toma a melhor decisão possível. A gente não sabe as consequências das nossas decisões quando a gente as toma. Mas a gente sempre quer o melhor. Eu queria o melhor para o meu bebê. E eu tenho plena certeza que o melhor atendimento possível
estava no seu filho. Eu podia ter ido para o hospital do plano de saúde, eu tinha outras opções. Mas eu acredito piamente, assim, 100% de certeza, que foi a melhor escolha possível. Nada no meu pré-natal indicava que eu pudesse ter um parto prematuro. Nada indicava que a Manu não nasceria e cresceria linda e saudável. Então, é algo que talvez a gente nunca tenha uma explicação, uma resposta. É claro que se eu for agraciada com uma próxima gestação, eu talvez fique atenta a algumas coisas. Tem um vídeo em que eu faço o relato do pré-natal e alguns exames não foram pedidos porque não tinha nenhum indicativo para pedi-los, como o de trombofilia, que numa próxima gestação eu vou pedir apenas para ter certeza de que está tudo bem. E eu acho que a gente tem que pedir todos os exames que a gente souber que existe, que vai te deixar segura, que vai fazer você falar, não, não tenho isso, tá bom, tá tudo ótimo, porque só de tirar isso da sua cabeça já é um ganho muito grande. Mas eu acho que nós fizemos o melhor que a gente podia para Manu. E vamos continuar fazendo. O objetivo do blog Mãe de Estrela é esse. É continuar fazendo o possível, o melhor possível, sempre. Então é isso, pessoal. Esse foi o meu relato do parto da Manu. Eu espero que ele tenha ajudado alguém de alguma forma. Comentem, divulguem. Talvez outra pessoa que esteja passando pelo mesmo que eu possa se sentir contemplada de alguma forma, não sei. A ideia é que a gente ajude o mundo de alguma maneira. Então é isso, obrigada, até a próxima.